Olha, vamos continuar aí com a explicação, né, da regra da mão, agora colocando o condutor em uma outra posição horizontal. Vou usar a minha mãozinha, aqui as costas da mão, onde eu escrevi o polegar, aqui a palma da mão. Então, como é que a gente faz a regra da mão? A gente vai pegar o polegar aqui, ó, no sentido da corrente, ó, a corrente está indo para a direita, então o polegarzinho para a direita. Os outros dedos, esses 4 dedinhos aqui, ó, os 4 dedos no sentido do ponto onde eu quero analisar o vetor campo magnético, determinar a direção e o sentido desse campo magnético. Aí eu posiciono a minha mão, dou o tapa. A palma da mão está saindo do plano, então nós temos aqui um polo norte, tá certo? Se a palma da mão sai do plano do caderno, da folha, no meu caso aqui, está saindo. Agora aqui eu coloco a minha mãozinha, ó, polegar para a direita, os 4 dedos, esses 4 dedos no sentido do ponto B e vou dar o tapa. Dei o tapa. A palma da mão está entrando no plano do caderno, do plano da folha. Então, nós temos aqui um polo sul, tá ok? Se eu fizer assim, ó, corrente invertir de sentido. Inverti a corrente, está vindo aí pelo circuito afora. E a corrente agora está para a esquerda. Então, ó, polegar para a esquerda, dedos no sentido do ponto A, os 4 dedos no sentido do ponto A, dou o tapa. Dei o tapa com a minha mãozinha, ó, aqui fica mais fácil para colocar a minha mão, ó. Dou o tapa, a palma da minha mão está entrando no plano, então as linhas de campo entram pelo polo sul, então aqui no ponto A é um polo sul. Aliás, todos os pontos que estiverem aqui acima do fio vão ser polo sul, independente de eles estarem mais próximos ou mais afastados. Aí o que muda é o módulo. Aí aqui faço a mesma coisa, ó. O polegar no sentido da corrente, os 4 dedos no sentido do ponto B e dou tapa. Observe que a palma da mão está saindo do plano da folha. Então, aqui nós temos um polo norte, certo? E pegando aqui agora também a espira circular. O que é a espira? A espira é um fio aqui dobrado em forma de circunferência, tá? Nós temos aqui a espira circular, é um fio dobrado em forma de circunferência. No caso da espira, nós só analisamos aqui a direção e o sentido do vetor campo magnético no seu centro. Então, nós sempre vamos posicionar os nossos 4 dedos no ponto que é o centro. Bom, a espira circular, ela se comporta assim, gente. Se eu colocar a espira, e se aqui eu tô colocando ela perpendicular à folha aqui, agora que ela tá deitada, no meu desenho ela está assim, ó, deitada na folha, tá certo? Agora, colocando ela num plano perpendicular à folha, nós temos que aqui passa uma corrente elétrica nesse fio. E aqui então vira um eletroímã. De um lado vai ser norte, do outro vai ser sul. Se aqui for sul, do lado de cá é norte. Se aqui for sul, do lado de cá é norte. Vai depender do sentido da corrente elétrica, tá certo? Então, vamos analisar aqui. Então, vamos considerar que aqui nós temos aqui essa corrente elétrica que está ligada aos polos de uma bateria, pilha, etc. Então, a corrente entrou do nosso lado esquerdo, né? Entrou do lado esquerdo. Nós não posicionamos a nossa mão aqui nos polos de entrada. Nós só posicionamos a nossa mão aqui, ó, na região de circunferência, na região circular. Então, veja bem, se a corrente entrou aqui do lado, nesse fio, nesse polo do lado esquerdo, ela vai percorrer a espira no sentido horário. No caso da espira, ou a corrente está no sentido horário ou anti-horário. Só tem essas duas opções. Então, vejam bem, eu vou posicionar o meu polegar no sentido da corrente elétrica e os meus dedos lá no centro. Então, vocês vejam que não cabe a minha mão aqui em cima desse desenho, nem do livro de vocês. Muitas vezes não vai acontecer um desenho tão grande. Então, o que importa é colocar a mão sempre analisando a região circular. Polegar para cima, então a corrente aponta para cima, polegar para cima, dedos no centro, dou tapa. Vocês vejam que a minha palma da mão está entrando no plano da folha. Então, aqui, essa região da espira que eu estou visualizando é um polo sul. Então, se fosse essa espira real aqui, ó, a corrente está vindo aqui, ó. Eu dou o tapa, a palma da mão está entrando. Então, o que significa que essa parte da espira que está voltada para cima, para nós aqui, é um polo sul. O que está cá embaixo, ó, dela vai ser norte. Observe que se eu colocar a minha mão aqui, ó,
Ó, se a corrente subiu aqui, se eu colocasse o meu polegar do lado de cá para baixo e os dedos lá no centro, daria sul, dando tapa aqui, ó, daria a mesma coisa. Colocando a minha mãozinha, olha para vocês verem. Se eu colocar a minha mãozinha, também dá a mesma coisa. Olha lá para vocês verem. Deixa eu ajeitar aqui, só um minuto, por favor. Então, ó, o polegar para baixo, porque a corrente elétrica tá para baixo. Os dedinhos lá no centro. Dou tapa, a palma da mão tá entrando no plano da folha. Então, nós temos um polo sul. Se eu fizesse assim, olha, do mesmo jeito, aqui fica um pouquinho mais fácil, ó. Polegar para cima, eu fiz a mãozinha porque a mãozinha fica menor, às vezes fica um pouquinho mais fácil de entender. Ó, polegar para cima, dedos lá no centro. Dou tapa, palma da mão tá entrando, então nós temos aqui um polo sul, tá certo? Então, analisando aqui essa situação, nós temos o seguinte: o módulo do vetor campo magnético lá no centro é determinado pela constante vezes a corrente sobre 2R, que é o raio da espira. A direção é perpendicular, o campo magnético está aqui, ó, perpendicular, nesse plano perpendicular à espira. E o sentido nesse ponto, nesse caso aqui, é sul, é entrando no plano. Nós estamos vendo aqui, ó, um polo sul. As costinhas da mão é sempre sul. Agora, se eu inverter a corrente de sentido, vamos supor que agora a corrente está entrando do lado direito. Então, ela vai percorrer a área, a região circular, no sentido anti-horário. Então, observe que se eu posicionar a minha mãozinha, observe aqui que se eu posicionar a minha mãozinha, olha para vocês verem, ó, polegar para cima, dedos lá no centro, os 4 dedinhos lá no centro, dou tapa. A palma da mão está saindo do plano da folha, então nós temos aqui um polo norte. Se eu fizer a mesma coisa, olha, aqui fica um pouquinho melhor, ó, corrente para baixo. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu inverter a minha posição aqui, que fica, a gente tem que mexer bastante aqui, ó. Se eu inverter a posição aqui, olha, corrente para baixo, ó, polegarzinho para baixo, os dedos lá no centro, dou tapa, a palma da mão está saindo do plano da espira, então nós temos aqui um polo norte. Então, se de um lado é sul, do outro vai ser norte. Isso vai depender, então, do sentido da corrente elétrica. Polegar no sentido da corrente elétrica, dedos no sentido do centro, que nós determinamos a direção e o sentido do vetor campo magnético no centro da espira.